Olá, boa noite, já estamos chegando com o programa Gente, seja bem-vindo você, de segunda a sexta você é o meu convidado todo especial a curtir o Gente, sempre gente interessante que tem aquela pauta importante para nós, como a de hoje, o nosso convidado especial, o Dr. Marcos Rinaldo, ele que vai falar sobre direitos de família, mas eu quero saber um pouquinho dele. Na cidade de Criciúma, os trabalhos que são desenvolvidos. O nosso Gente, de segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos, TV Criciúma, canal 19, afiliada à TV Brasil São Paulo. E tem novidade para nós, que é o quê? O sinal digital. Imperdível, contagem regressiva. Eu posso ficar à vontade nesta cadeira, porque, olha, simplesmente à vontade eu estou aqui no escritório do Dr. Marcos Rinaldo. Ele está aqui. E nós estamos nessa expectativa para saber como foi 2017, como é que já está sendo 2018. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos os telespectadores. 2017 foi um ano bastante difícil para todo o Brasil, né? E para a advocacia também foi um ano bastante turbulento, em virtude, inclusive, dos problemas que os empresários, os consumidores, a população como um todo teve, né? Tivemos bastante demanda. Doutor, como a população ela padece, né? Muito. E aí a função do advogado é muita concentração, é rapidez, porque eles querem isso. Não é fácil. Fátima, eu entendo que nós temos pelo menos 3 equilíbrios, pontes de equilíbrios muito fortes na sociedade. Vejo que a família, o Instituto Família, é um equilíbrio muito grande. Vejo que a igreja por si só, seja ela qual for, ela mantém um equilíbrio social e, sobretudo, a advocacia mantém esse equilíbrio entre judiciário e os problemas que levam a população, entre as partes, entre o Estado, a União e os municípios. Deixa eu, aqui no nosso Gente, muito obrigada pela sua companhia, saber um pouquinho do Marcos Rinaldo. Vamos falar da tua infância? Como é que foi? Brincou na lama, como tantos amigos nossos? Muito, muito. Aliás, nós somos em 4 meninas e uma menina na minha casa, né, de irmãos. Eu fui o que mais apanhei. Sério? Por quê? O que tu fez? Eu pulava o muro, eu atirava pedra na casa do vizinho. Não acredito. Eu jogava muito futebol. E tinha uma cidadã do lado da minha casa que furava as nossas bolas porque ia no terreno dela. Tive uma infância bastante infância, né? Pé no chão. Apanhava de quê? Na época nós tínhamos o chamado rabicho do ferro, doía. Que era um fio. Marcava. E apanhava da mãe e depois do pai. Por incrível que pareça. Mas tudo isso é uma lição, né? Que hoje você consegue olhar com outros olhos, mas quando a infância dava uma raivazinha, não dava? Dava mesmo. Mas eu aprontava bastante. Era merecedor. Aprontava? E os irmãos não defendiam? Então, primeiro o irmão mais velho, a culpa sempre era minha. Bem né? assim, sempre era minha. Depois, 7 anos depois, veio um outro irmão, aí depois mais 7 outro, e depois veio a caçula, né? Mas, enfim, uma infância muito boa. E na escola, como é que era o Marcos? O Marcos na escola, no primário e na SATIC, eu fiz no Hernani Coutinho da Operária Nova o meu primário, né? Sempre pronto para tudo. Eu gostava de fazer o PS, que era o pronto-socorro, para estar de guarda-pozinho branco, para tirar lá, olhar as unhas das meninas, o cabelo dos meninos, enfim. Foi bastante interessante no primário, né? Depois eu fui para a SATIC e aí saí da SATIC para a faculdade. Queria ser o que quando crescesse? Eu sempre pensei em ser médico. Pois é. Sempre pensei guarda-pozinho, aquela coisa toda. Sempre pensei em ser médico. Eu desisti de medicina quando eu comecei a ver os meus tios padecerem muito cedo por causa do álcool. Eu perdi 4 tios em função de excesso de álcool. E aí, na visita aos hospitais, vendo toda a situação que eles passavam, os companheiros de leito deles, me fez desistir então da intenção. Aí almejei direito, né? Mas primeiro fiz administração. Mas eu sempre imaginei que eu fosse ser advogado, nunca pensei em ser juiz, nunca pensei em ser promotor. Embora sou juiz de paz da comarca de Criciúma, que estou licenciado porque tenho que advogar, mas juiz de direito nunca sonhei. E a família, pai e mãe? Extraordinários. Né? Meu pai está com 80 anos de idade. Trabalhando ainda. Trabalhando, empresário, é o contador mais antigo dessa cidade, tem uma empresa aí com 40 anos de atividade aqui
em Criciúma, com 5 escritórios muito bem estabelecidos, trabalha todos os dias. Maravilha, é um exemplo, garoto. né? Exemplo de honestidade, um exemplo de trabalhador, uma pessoa de um caráter invejável. E a minha mãe está aí também, sofrendo um pouquinho agora devido à idade, mas já é uma maravilha de pessoa. A família é da cidade de Criciúma? Sim. Minha mãe é da mineração de Sara, meu pai nasceu em Pescaria Brava, mas ambos vieram muito cedo para Criciúma, né? E eu sou nascido de Criciúma. A missão de um advogado nos dias de hoje? Eu tenho como missão, eu quando palestro sobre sobre alienação parental, sobre outro tema que acabo caindo numa academia de direito, eu sempre digo, antes de advogar, se o advogado não pensar no meio social, ele está fadado à insolvência, fadado ao insucesso, né? Então eu penso que a missão do advogado é primar pelo social. Se ele não fizer a ponte dele de equilíbrio entre judiciário e comunidade, eu não tenho dúvida, ele vai ao fracasso. Então minha primeira missão é essa, atender o anseio social. Nós sabemos que toda e qualquer profissão, se tu não tiveres um equilíbrio, você não consegue ter uma qualidade de vida, né? Nós sabemos que a vida do advogado, seja a sua área, qual for a sua área, ela é muitas vezes fadante. Como é que tu leva o teu dia a dia, a tua qualidade de vida? Então, nós temos mais advogados aqui no escritório e nas nossas reuniões a gente sempre conversa sobre isso. A gente procura minimizar as nossas fraquezas e fragilidades e potencializar as nossas fortalezas. Então, para manter uma qualidade de vida tanto social quanto profissional, eu procuro tirar tudo da minha vida que eu entendo que eu não gosto de fazer, que eu tenho aí uma preguicinha de fazer, e faço um exemplo. Eu particularmente tenho muita dificuldade para endereçar uma peça processual, para iniciar uma peça processual. Mas eu encontro fortaleza no advogado Marcos para estar conversando com o cliente, para fazer uma boa audiência de instrução e julgamento, uma audiência de conciliação, para tentar dirimir dúvidas dos nossos clientes. E tem profissionais técnicos aqui que já suas fortalezas são fazer peças processuais. Então, para manter a nossa qualidade de vida, a gente costuma fazer isso. Direcionar os profissionais, a mim mesmo, de que eu tenho que tirar aquilo que eu não gosto de fazer e potencializar aquilo que eu gosto e sei fazer. Aí a gente trabalha com tranquilidade, mesmo trabalhando com um problema de 1.800 clientes, mas eu consigo assim dirimir bem. Quais as áreas que vocês trabalham? Bom, nós trabalhamos com área direito de família, direito público, né? Eu tenho especialização nessas duas áreas, direito do trabalho, trabalhamos com área criminal, praticamente todas as áreas cíveis, tributário e previdenciário. O que mais bate à tua porta? A grande maioria das vezes na área civil, né? Nós tivemos agora pelo evento Criciúma Construções muitos processos que abarrotaram aí o judiciário e diversos escritórios de advocacia da região, né? Mas foi um evento isolado. Mas bate muito dano moral, bate bastante situação contratual, direito de família, muita coisa. Penso que da demanda do escritório, pelo menos 30% vem de direito de família, né? Até porque direito de família, Fátima, abre um leque muito extenso, né? Um leque grande. Muito extenso, é a pensão alimentícia, é o inventário, o divórcio, uma dissolução de união estável, então um leque muito grande, né? Um abandono afetivo, coisas do tipo, tudo acabam entrando na vara de família. Tem uma história brilhante, uma história exemplar. Teve algum processo que você perdeu? Olha, te decepcionou? Que me decepcionou, eu tive um, mas estava dentro da lei, né? E em segundos eu falo. Nós tivemos um processo que a outra parte estava buscando uma lei federal das Forças Armadas. E a lei federal do Exército, por exemplo, ela trabalha muito fechada, focada para os seus comandados, para a sua turma, para a sua entidade de classe, vamos dizer assim. E o caso concreto que nós trabalhávamos era de uma lucidez, era de uma clareza solar tão forte que a nossa cliente tinha o direito de, né? E em todas as jurisprudências que a gente buscou,
dentro do Cenário Nacional, no STJ, nos tribunais, diziam que não, que tinha que se manter a lei que estava permeada no Exército Brasileiro. Aquilo me frustrou muito. Frustrou muito, porque a gente queria que fosse fazer valer o direito daquela cliente, que era uma senhora de idade, que ela perdeu o marido, que foi um combatente da guerra, e que o salário dela, que era de pensão-morte, o Exército acabou ficando para ele, né? É uma situação realmente muito frustrante e triste ao mesmo tempo, né? Triste, mas nós não teve o que fazer. Não tivemos o que fazer. Não tivemos o que fazer. E como eu falei, chegam os problemas. E aí o doutor está ali para tentar solucionar os problemas. E aí quando eu falei da qualidade de vida, não dá para estar absorvendo tudo, né? Tem que saber administrar tudo isso. Então, início de carreira, Fátima, normalmente o profissional acaba absorvendo isso, levando para sua casa, levando o seu cliente também a contatos na sua casa, e depois com o tempo ele percebe que não funciona assim. Verdade. Porque fazendo um comparativo, o médico, ele quando está fazendo uma cirurgia de coração, ele não pode chorar em cima do seu paciente. E o advogado tem que trabalhar de forma fria, completamente racional. E é isso que nós procuramos fazer. Nós trabalhamos realmente em cima do caso concreto, em cima do dispositivo legal e, sobretudo, de forma racional. Eu acho que tem alguém que está nos assistindo neste momento e gostaria de fazer essa pergunta assim: como é defender uma pessoa que está mentindo ou uma pessoa culpada? Então, primeiro vamos por esse norte que tu nos buscou. Como é defender uma pessoa que está mentindo? Eu entendo que não se mente para pastor, para padre e nem para advogado. Mentiu para advogado é pedir para se condenar. E aí? E isso acontece muitas vezes. Omissão no direito de família tem muito. Mentira muitas vezes. Até porque as partes sempre acham que tem razão de acordo com a sua forma de chegar ao seu problema. Né? Então vem para o advogado e conta sempre a sua versão. E isso leva ao caos para o momento processual. Porque tu leva a versão deste cliente. Isso é um horror. Mas como que nós trabalhamos isso? Nós trabalhamos interpretando a postura corporal do nosso cliente, como que ele está fazendo a sua comunicação corporal, para entender e retirar aquilo que ele omite, aquilo que ele mente, e a gente vai de uma forma mais pragmática para trabalhar no processo. Quando defender alguém que é culpado, vamos imaginar uma situação criminal, né? O cidadão vem cometer um crime, aí diz, não, mas o escritório vai defender o criminoso? Não. O escritório jamais defende um criminoso, o escritório jamais vai defender um crime. Nós defendemos os direitos do criminoso, os direitos dele enquanto cidadão para um julgamento justo. Todos têm direito a um julgamento justo, de uma forma ou de outra, né? Ele cometeu um assassinato. Ele vem, quais são os direitos dele? Primeiro, ter um julgamento justo. O que é ter um julgamento justo? É fazer com que ele se comporte no judiciário sem ter nenhuma pressão e ele fale a verdade. Aconteceu dessa forma, daquela. Ou foi em legítima defesa, ou não foi. Ou ele matou por uma forte emoção, ou ele matou realmente, foi um crime passional e ele queria matar, ele vai pagar a pena que tiver que pagar. A dosimetria da pena tem que ser justa. Então nós de forma nenhuma vamos defender o crime do criminoso, e sempre os direitos de um cidadão. Então aí nós temos tranquilidade para isso, para fazer essas defesas. O advogado, ele consegue ter um sono tranquilo quando está muito assim? Porque eu sei que a agenda de vocês é uma agenda super lotada, porque as pessoas buscam isso, como eu falei, a qualidade, a precisão no trabalho, a seriedade, a rapidez, e aí sobrecarrega. Consegue dormir? Bom, falando da vida dele. Pelos meus clientes, eu consigo dormir com muita tranquilidade. Primeiro que a sensação e o sabor de saber que eu vou todos os dias para minha casa com um desejo de dizer que bom, saboreei o dia,
e o dia eu tive a missão cumprida, né? Sempre vou para casa com muita tranquilidade, com muita paz de espírito, porque acabo sempre cumprindo aquilo que eu tinha que fazer no meu dia. Mas tenho dificuldade sim para dormir, né? Mas isso é uma questão clínica, né? É uma questão clínica. Eu já de natureza sou elétrico, sou ligado no 360, sou agitado, tá? Costumo dormir, sei lá, 4, 5 horas por dia. Trabalho não tem dia, eu gosto muito do que faço, né? Eu tenho satisfação, tenho prazer, mas prazer mesmo no que faço. Bom. Seja em qualquer causa, qualquer situação, eu vou para casa bem. Mas aí depois tem um pouquinho de dificuldade para desligar, né? Aí uma hora ou outra a gente toma um comprimidinho que ajuda. Mas tu sabes que eu procuro ter as viagens durante todo o ano. Né? E eu aprendi muito com as inúmeras entrevistas e tenho esta qualidade mesmo levado a uma programação acirrada. Nós temos que tirar o tempo durante o mês e não esperar para o final de ano para você relaxar e descansar e tudo mais, porque essa máquina aqui humana não aguenta, né? Então há muito sobrecarga sobre o profissional de responsabilidade, sobre um advogado, sobre o que você executa. Então nós temos que ter isso. A gente não pode tão somente organizar a vida das pessoas, mas temos que organizar a nossa vida primeiramente, né? E quando as pessoas veem que o resultado foi excelente, é um alívio, né? Pro profissional. E aí, qual a área que eu mais me identifico? Eu me identifico muito com área de direito de família e me identifico também com a parte criminal. Gosto bastante de atuar na parte criminal e no direito de família. O teu escritório, bonito, aconchegante. As pessoas também buscam isso, né? Hoje os consultórios médicos têm este conforto também, essa parte de decoração, não de antigamente, né? Que era aquele branco. E o teu escritório aconchegante, isso faz parte também da tua qualidade de vida, né? Muito, muito. E para o cliente, em especial de advocacia, o cliente quer se sentir seguro. Não necessariamente ele busque o êxito na demanda dele sempre. Ele quer saber que o profissional que está defendendo os seus interesses lhe dê segurança, né? E o ambiente de trabalho não é só para os clientes. O ambiente de trabalho, o nosso local é para acolher todos os profissionais que aqui trabalham. É o dia todo, né? Que vocês ficam todo. Aqui, é uma família, né, doutor? É verdade. Eu tenho algumas perguntas aqui, a gente vai tá dando uma pincelada para estar te ajudando também. Sobre direito de família. Nós temos alguns minutos ainda, né, diretor? Uma pergunta é o seguinte: doutor, a obrigação de pagar pensão alimentícia é prescindível? Se for, qual é o prazo? Bom, nós tínhamos no ordenamento anterior, porque nós estamos fazendo um ano agora do novo Código de Processo Civil, dia 18 de março. Antigamente, não tão longe, nós precisaríamos de 3 meses para que a pensão alimentícia fosse executada de atraso. O legislador inteligentemente entendeu que uma criança não pode sobreviver 3 meses sem alimentos. Então, de 18 de março de 2017 para cá, nós podemos fazer uma execução de alimentos com um dia já de atraso. Executar, inclusive, sob pena de prisão. Doutor, a prisão ordenada pelo juiz em razão de dívida de pensão alimentícia, ela comporta recurso? Comporta, em princípio, uma justificativa antes do decreto, né? E depois de preso, né, o único recurso, tá, seria o pagamento. Em qualquer momento, em qualquer local, inclusive a autoridade policial está autorizada a soltar o pagador de pensão, independentemente de alvará, se o juiz assim o fizer, com o simples pagamento. Alguém condenado a pagar alimentos para os filhos estudantes pode pedir a extinção da pensão quando eles fazem estágio e ganham salário? Pode pedir a exoneração a qualquer tempo a partir dos 18 anos, né? Ele vai ter que provar que mudou as circunstâncias, né? Que o alimentado, ele não está precisando mais daqueles alimentos, porque ele está trabalhando ou não. E o alimentante, ele pode, a partir dos 18 anos, fazê-lo, né? Se este maior já estiver estudando e provar que está no 3º grau e que precisa dos alimentos, certamente o alimentante não vai
ter êxito no pedido de exoneração de alimentos. Olha, esta entrevista sobre este assunto nós vamos continuar nos próximos programas do programa Gente. Quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Sei que já apanhou quando criança, que era arteira, aquela coisa toda, e queria ser médico. É tão bom lembrar, né, dos bons momentos, mesmo com chicote, não é verdade? Mas olha, que sejas feliz. 2018 já estamos aí com tudo, né? Muita paz, muita alegria e sucesso em tudo que for empreender. Obrigado a você, Fátima. Venha sempre que desejar. E eu coloco meus agradecimentos ao telespectador, mas diferentemente do que ela falou, eu digo o seguinte: telespectador, procure um advogado de sua confiança quando você tiver qualquer litígio na sua vida. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente retorna com Gente.